Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma aula DVD sobre a série do livro Morte por Amor, Cartas à Cruz, dos autores Mark Driscoll e Jerry Brisson. Eu acho que é assim que se pronuncia. Já foram ministradas 5 aulas e essa é a 6. Alberto deu 3 aulas, Júnior deu 1 e eu dei 1. E hoje nós vamos trabalhar sobre a carta que foi já disponibilizada na igreja, que trata sobre uma jovem, né? Uma jovem universitária. E o título da carta é Eu Quero Conhecer Jesus. Jesus é a Revelação de Susan. Essa carta trata de uma jovem universitária que foi criada numa igreja cristã, né? Uma família nominal que sempre frequentava a igreja, mas ela nunca teve um conhecimento aprofundado sobre Deus. E na sua adolescência ela parou de frequentar a igreja, né? E agora que ela já é adulta, ela vai à igreja de maneira esporádica, só quando alguém a visita. E quando o pastor abordou, conversou com ela durante o período que ela estava, durante o culto, depois do culto, ela foi honesta a dizer que ela não é cristã, né? Ela frequentou a igreja, mas nunca teve um conhecimento profundo da Bíblia. Ela respeita Jesus, ela conhece sobre Jesus, mas o grande interesse dela mesmo é conhecer Deus. Ela tem interesse em conhecer Deus. Ela faz orações sempre que tem alguma necessidade pessoal, ela recorre a Deus através das orações, mas nunca para ter um relacionamento sincero e com Deus. Durante a carta, o pastor coloca que ela sempre que ele vai tocar na morte de Jesus Cristo, ela desvia o assunto porque ela não tem interesse de conhecer Jesus. Ela sabe que é Jesus, mas não tem Jesus como Deus, né? Ela sabe que ele foi um homem bom, um homem que fez milagres, ela reconhece que ele nasceu, que ele viveu, mas não reconhece que ele realmente é o Filho de Deus. E o pastor coloca para ela que se ela for conhecer Jesus através do que a filosofia diz, através do que líderes religiosos diz, ela pode ter só conhecimentos de especulações humanas sobre quem é Deus. Mas a revelação real de quem é Deus, ela só vai encontrar aqui nas Escrituras, né? Só nas Escrituras Sagradas que ela vai encontrar realmente quem é Deus. Então, se você, quem é realmente Deus, quem é realmente Jesus Cristo, quem é realmente Jesus Cristo. Então, se você ainda não leu a carta, eu te convido a dar uma pausa nesse vídeo e na descrição do vídeo vai estar lá o link para que você tenha condições de ler a carta e ficar mais por dentro do assunto, tá bom? Eu te aguardo. Antes de começar a nossa aula, gostaria de desejar orar para que realmente o Espírito Santo fale nos nossos corações, fale no meu coração, para que possamos realmente ter um entendimento da palavra de Deus. Eu convido você a fechar seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor, não somos dignos, ó Pai, de estar na Tua presença, só podemos fazer isso através de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade que temos de ler a Tua palavra, ó Pai. E te pedimos humildemente que Teu Santo Espírito fale nos nossos corações, fale no coração de cada pessoa que está ouvindo esta aula. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia e abre os nossos olhos e abre o nosso coração. É a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Para começar a nossa aula, nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. João foi um discípulo de Jesus, que andou com Jesus, e ele escreveu um dos evangelhos, né? Então, lá João 1,18 fala o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então, aqui João já reconhece Jesus como o próprio Deus, né? Que ele coloca, mas o Deus unigênito, quem é esse Deus unigênito? É o próprio Jesus Cristo, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, através de Cristo Jesus, a gente conhece quem é Deus. E no João 14, também, quando o pastor vai responder essa carta para Susan, enviar essa carta para Susan, ele já fala que ele vai explorar bastante a Bíblia, né? Porque a gente só vai conseguir realmente conhecer a Deus
assim como é o desejo dela de conhecer a Deus, conhecendo as Escrituras. Então, seria muito inocente a gente achar que a gente vai ter um conhecimento amplo de Deus durante só uma aula. Esse conhecimento só se vai se dar a partir do momento que a gente realmente dedicar tempo em leitura da palavra de Deus e em oração. Né? Leitura e estudo da palavra de Deus, que a gente vai realmente conhecer a Deus. Então, essa aula aqui é só para despertar em você o desejo de conhecer cada vez mais a Deus. Então, lá em João 14, 8, 9, vai falar sobre isso também. E a intenção do pastor não é simplesmente pregar para Susan. A intenção dele é fazer com que ela sinta que o pastor a ama e deseja que ela tenha um encontro, e deseja que ela tenha um encontro com Jesus Cristo. É muito comum em nosso meio pessoas que crescem na igreja, mas não têm um conhecimento de quem é Deus. Né? Elas são boas frequentadoras de cultos, de atividades eclesiásticas, mas elas não conhecem realmente quem é Deus. Isso é um perigo para nós, pais, avós, tios, que têm um desejo de simplesmente só levar a criança, só levar o adolescente, só levar um conhecido a Deus, sem ter o cuidado de discipulá-lo na palavra de Deus. Né? Se você acha que a pessoa, só pelo fato de estar na igreja, ouvindo a mensagem, ela vai ter um encontro com Deus, isso é possível? É, porque para Deus nada é impossível, né? Todas as coisas para Ele podem, para Ele não há barreira, não há impedimento. Mas a partir do momento que a pessoa tem um encontro, ela precisa ser discipulada. Nós vemos isso na caminhada de Jesus Cristo. Quando ele chama os seus discípulos, ele passa a caminhar e a discipular, a ensinar. Então não é só pelo fato dela estar na igreja ali, que ela vai ter um conhecimento substancial de quem é Deus. É preciso que haja um discipulamento, a pessoa seja discipulada. E João 14, versos 8 e 9 fala o seguinte: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Então, e Jesus já há muito tempo estava ali ensinando, o próprio Jesus ensinando Filipe, e ele ainda pede para conhecer o Pai. Imagina uma pessoa que só vai e frequenta a igreja no domingo à noite. Que conhecimento que ela vai ter sobre Deus. E Colossenses 1,15 fala o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele quem? O próprio Jesus. Hebreus 1, de 1 a 3. O Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falamos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Por mais que a vida de Jesus é importante, por mais que o tempo que ele passou aqui em nosso meio é importante, os milagres que ele realizou, o próprio João Batista fala que não tem livro suficiente no mundo para relatar tudo o que ele fez aqui na terra, os milagres que ele fez, tudo que ele fez. Mas se você realmente estudar a palavra, você vai ver que de Gênesis e Apocalipse fala sobre a revelação de Jesus Cristo, fala sobre Deus, fala sobre Jesus Cristo. E os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão falar do tempo que Jesus está aqui. Mas o autor ele traz uns dados bem importantes, porque ele coloca que Mateus dedicou 33% do seu evangelho à última semana, a semana final de Jesus Cristo. Marcos dedicou 37%, Lucas 25% e João 42%. O resto do Novo Testamento também está construído sobre a realidade e o poder de sua morte e ressurreição. Então, tanto o Evangelho no Novo Testamento, o que mais vai enfatizar é a morte e a ressurreição de Cristo. As cartas paulinas, você pode ver que ela vai falar mais sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, não há melhor maneira de aprender sobre Deus do que examinar a revelação de Deus por meio da cruz. E isso a gente faz através da Bíblia, né? Não através de conhecimento humano, não através de filosofia, não através de líderes religiosos. A gente faz isso através da própria palavra de Deus. Aqui no Brasil, eu creio que a grande maioria não vai ter desculpa diante de Deus
por falar que ele não conhecia a Deus porque não tinha acesso à palavra de Deus, porque ele não tinha acesso à Bíblia. E todos, na maioria, não vou dizer 100%, mas grande parte dos lares brasileiros, você encontra um exemplar da palavra de Deus. Então isso não é desculpa para falar que você não conhece a Deus. Então se você tem uma Bíblia em casa, no seu smartphone ou de papel, isso não te dá desculpa, né? Isso não vai te isentar a culpa de você falar que não conhecia Deus quando a gente estiver diante do Senhor. Então é somente através da Escritura, né? A Escritura vai revelar o amor de Deus através da cruz de Cristo Jesus. E o próprio Deus revelou a sua justiça através da morte e ressurreição de Cristo. Em Romanos 3, 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância, haver deixado impunes os pecados anteriores cometidos. O que significa isso? Que lá em Gênesis, a gente estuda, a gente vê que com o pecado de Adão, toda a humanidade, a partir de Adão, toda a humanidade já nasce pecando contra Deus. O que é pecar? Desobedecer a Deus, né? Você não cometeu o mesmo pecado de comer o fruto contra o fruto proibido. Mas o tempo todo a gente está pecando contra Deus. Então, esse pecado, a gente vai ver lá na frente, nos separa de Deus. Então, a justiça de Deus, a única maneira de fazer com que a humanidade fosse reconciliada, que a sua amizade com Deus fosse restaurada, é através do sacrifício de Cristo Jesus. Porque o único sacrifício que agradou a Deus para fazer com que você, né, se você já tem Cristo Jesus na sua vida, tivesse acesso a Deus é através de Cristo Jesus. Porque já foi dito em outras aulas, se você ainda não assistiu, volte a assistir as outras aulas, colocou o único sacrifício que que Deus aceita para a gente ter acesso a Ele de novo é através da morte e ressurreição de novo. Então, Jesus, Ele satisfez a justiça de Deus, porque Ele é o único que pisou aqui na terra e que não houve pecado. Então, só Ele tinha condições de satisfazer a justiça de Deus. E na cruz de Cristo, Deus também revelou-nos o amor de Deus. João 3,16, que todo mundo, grande parte, conhece e cita, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 15, 13, o próprio Jesus também fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Romanos 5, 8, todas essas passagens demonstram o amor de Deus por nós, né? Através da cruz de Cristo. Então não é pelo fato de você ser bonzinho, pelo você ser uma pessoa que não faz grandes pecados que você aceita. A gente só é aceito por causa da justiça de Deus que foi revelada na cruz de Cristo, né? E o seu amor por nós. Então aqui em Romanos 5:8 fala: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E 1 João, primeira epístola de João 4, verso 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mais uma vez, né, através da cruz de Cristo. Então, na cruz de Jesus Cristo revelou a natureza relacional de Deus. Isaías 59, 2 vai falar, o profeta Isaías, que viveu tanto tempo antes de Cristo, ele já coloca isso, que por causa dos nossos pecados, vamos ver lá, Isaías 59, 2, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Se depender de mim, se depender de você, Deus não nos escuta, né? Ele não nos ouvirá. Ele só nos ouve, ele só nos escuta, só atende nas orações através de Cristo Jesus. Né? Então, a forma com que Deus fez para restaurar essa nossa amizade foi através da
cruz, né? Através da cruz de Cristo, que restaurou a amizade, a minha amizade, a sua amizade com Ele. Então, o nosso pecado faz separação de Deus com a gente, né? Então, a maneira... Mas Deus, de forma amorosa, traçou um meio para que nossa amizade com Ele fosse restaurada. Então, lá em Romanos 5, volta para o Novo Testamento, Romanos 5, versos de 10 a 11, fala o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A minha reconciliação é recebida mediante quem? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é mérito nosso. 2 Coríntios, as cartas paulinas ainda, 2 Coríntios 5, do verso 18 ao 21. Lembra que o pastor falou que ele iria revelar Jesus Cristo, né, através da Escritura. Então hoje é bastante passagem bíblica, viu, irmãos? E amigos, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Colossenses 1, 21, 22. Todas essas passagens estão refletindo a maneira como Deus restaurou a nossa amizade com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os restaurou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, mais uma vez, nós vemos que através da cruz de Cristo, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Na cruz, Jesus revelou a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Está em 1 Coríntios 1, 18 e 25. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Ou seja, para aqueles que estão longe de Deus. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então, a cruz ela é loucura para muitos, né? Porque na cruz, quando Cristo é morto na cruz, dá a entender que Ele foi vencido, né? Que Ele foi derrotado. Mas foi somente pela cruz que nossa relação com Deus, que a nossa salvação é possível, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Então, na cruz, Jesus revelou a misericórdia de Deus. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, mais uma vez, através da cruz, Deus revela a sua misericórdia em prol do homem. Tito 3,4 também vai tratar sobre a misericórdia de Deus. O livro de Tito está logo em seguida do livro de Timóteo. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Então, mais uma vez, Paulo narrando aqui sobre a misericórdia de Deus. Então, somente através da cruz de Cristo é que nós temos nós entendemos a misericórdia de Deus para com a humanidade. Então, na cruz, Jesus também revelou a grande verdade que Deus é um Deus vivo. Romanos 4, 24 e 25.
mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nosso pecado e ressuscitado para nossa justificação. Então, demonstra aqui que Deus é um Deus que está vivo, que Ele foi, é e sempre será. Ele não tem nem começo nem fim. Então Deus é vivo. Então Romanos 8:11, Paulo vai falar sobre essa verdade também. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, a nossa garantia, assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo, né, também irá nos ressuscitar no tempo oportuno. E na cruz, né, Jesus revelou o poder curador de Deus. Isaías 53, 3. O que é esse poder curador? O próprio autor coloca aqui que ele, como pastor, ele já viu diversas vezes pessoas sendo curadas fisicamente. Isso é possível? É. Isso com certeza é muito possível. Mas o que Jesus realmente cura, ele ainda cita aqui ele cita aqui um exemplo de um alcoólatra, né? Quando ele tem um encontro com Cristo, ele tem a sua vida restaurada, a sua mente ela é restaurada, sua mente é curada, ela é liberta daquele desejo, daquele vício do álcool. Mas no seu corpo ainda pode ficar os resquícios da cirrose, né? Alguns problemas físicos. Mas isso não é importante, porque o importante é saber que ele tenha uma nova mente de Cristo, Cristo cura a sua mente, cura a sua vida. E ele tem um encontro com Jesus Cristo. Então, infelizmente, hoje, as pessoas vão até Deus não para conhecer e ter a sua mente restaurada, para ter a sua vida restaurada, para ter uma vida modificada. Essa passagem que lembra muito os 10 leprosos que Jesus cura em Lucas, fala dos 10 leprosos, né? Os 10 leprosos chegam pedindo a Jesus uma cura e recebem, mas os 10, só um volta para agradecer a Deus, a Jesus. E ele fala, cadê, não foram 10, cadê os outros 9? Aí, cadê? Então só voltou um. Então, aí aquele um escuta da boca do próprio Jesus, a tua fé te salvou. Então, o mais importante não é, irmãos, a gente procurar satisfazer os nossos desejos aqui da terra, né? Ter os nossos olhos fitados só nos nossos problemas aqui da terra, é saber que algo maior, né, o que nós já vimos tudo aqui, até aqui agora, nos remete a uma eternidade, uma vida com Deus, uma vida eterna com Deus. A cura, principalmente a cura espiritual, é a nossa restauração, é o nosso relacionamento restaurado com Deus. É ter a certeza de que realmente eu creio em Jesus Cristo como seu único filho, como um filho de Deus, né, como seu unigênito de Deus, e creio que somente através dele eu tenho a minha salvação, né? Que somente através dele eu tenho o meu relacionamento, a minha amizade restaurada com Deus, né, com o meu Criador. Então as pessoas perdem tempo buscando satisfazer os desejos daqui e não acaba perdendo a oportunidade de conhecer realmente quem é Deus, de conhecer a cruz de Cristo. Né? Carregam a cruz no peito, mas não conhecem realmente o significado dessa cruz, o que realmente significa, o que importa realmente para a nossa vida. E Isaías 53:5 vai falar sobre isso, sobre que Jesus foi transpassado por nossas transgressões, né? Então a cura realmente vem só através de Cristo, né? Através da cruz de Cristo que vem a nossa cura. Então vamos ler lá, Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, somente através da cruz de Cristo. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e entender, né, que somente através da cruz que a gente tem a nossa restauração com Deus. Então, é através da cruz que a gente vê a justiça de Deus, é através da cruz que Deus revela o amor de Deus, revelou a natureza relacional de Deus
com a humanidade. É através da cruz que Jesus revelou a sabedoria e o poder de Deus. É na cruz que Jesus revelou a misericórdia de Deus. Na cruz Jesus revelou a grande verdade que Deus é um Deus vivo. E na cruz Jesus revelou o poder curador de Deus. Então, não tem como você só frequentar a igreja, só ser um cristão nominal. É preciso que você debruce e conheça cada vez mais a palavra de Deus. Então, tudo isso que foi dito agora, ela se resume em crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo em seu lugar por seus pecados. Então, tudo isso aqui que o pastor demonstrou, que o pastor levou a Susan a entender, ela entender que para ela conhecer a Deus, ela precisa conhecer Jesus. Ela precisa conhecer o que significa a cruz, o que significa Jesus ter nascido, né, nós estamos comemorando agora o nascimento de Cristo, nasceu, viveu, fez muitos e muitos milagres que o próprio João discípulo fala que não tem livro suficiente no mundo para relatar tudo que ele fez. Mas o mais importante é que ele morreu na cruz, em meu lugar, em seu lugar, mas ele não continuou morto ali, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, o que isso significa? Então, agora o pastor vai mostrar para Susan e para nós, né, que tudo se resume em crer na morte e na ressurreição de Jesus, em seu lugar, né, em meu lugar, por meus pecados, por seus pecados. Então, perder essa inocência de que pelo fato hoje de eu sou cristã, eu não peco mais, né? Ou seja, as pessoas hoje não pecam, elas erram, né? Elas erram. Tudo hoje, a sociedade, tudo hoje é aceitável, né? Tudo é permitido, é tudo relativo, tudo posso, né? Tem que experimentar de tudo, então as pessoas hoje não pecam mais, elas não reconhecem elas como pecadoras, né? Elas têm baixa autoestima, elas têm algum problema, lógico que esses problemas psicossociais, psicológicos acontecem, mas tudo está canalizado como se, porque eu sofri muito na minha infância, porque eu passei muito por isso, então as pessoas hoje estão negando que são pecadores, né? Mas nós somos pecadores, o próprio João fala isso, né? Na epístola dele. Se eu falo que eu não tenho pecado, já estou pecando. Então, as pessoas hoje, elas precisam entender que se Cristo morreu e ressuscitou, foi em meu lugar, foi em seu lugar, por causa dos nossos pecados. Então, o que acabamos de ler, por causa das nossas transgressões. O que é transgressões? Pelos nossos pecados. Aqui, mais uma vez, Isaías 53:5 fala, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ou seja, por causa dos nossos pecados, que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Então, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A ira de Deus não é brincadeira. A ira de Deus não é brincadeira, não é brincadeira. A gente vê isso na crucificação de Cristo, a maneira como ele foi retirado da cruz do Calvário, totalmente desfigurado. O próprio Isaías profetizou isso, que ele foi irreconhecível, tamanho sofrimento que ele teve, tamanho sofrimento que ele teve. Então, e no terceiro dia, ele ressuscitou totalmente transformado, ou seja, o poder curador de Deus o transformou, o restaurou. Então a gente confia nesse poder de Deus e nós sabemos que Ele tem esse poder também para restaurar a nossa vida, para restaurar o nosso corpo. Então o que nos garante é a crise de Cristo para nos livrar dessa ira de Deus. E temos a promessa, assim como Ele restaurou o próprio Cristo, seu Filho amado, o seu Filho unigênito, Ele também irá nos restaurar. Seja no nosso corpo físico, seja no nosso corpo, no nosso espírito. Nós devemos crer nesse poder transformador do nosso Senhor. Então vamos ver agora algumas revelações importantes sobre a morte de Jesus. Primeiro, Jesus prediz a sua morte. Quem é que realmente dá detalhes de como vai morrer e como que tudo vai acontecer? Lá em Mateus 12, somente sendo o próprio Deus para falar sobre isso, para ter conhecimento de como que ele iria morrer, como tudo iria acontecer. Então, Mateus 12, 38, 40, o próprio Jesus prediz a sua morte. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E Marcos 8, 31.
Pessoal, é muito importante a gente ler a palavra de Deus, é muito importante. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos 9, ainda no Evangelho de Marcos 9, 31, porque estava ensinando aos seus discípulos e lhes diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos 10, 33 e 34. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. E não para por aí. E João 2, 18 a 22. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos? Como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes disse: destruam este templo e o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, mas o templo do qual que ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de tudo o que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. E em João 19, 34 e 35, Jesus de fato morreu. Então não tem como negar isso, que ele de fato ele morreu. Não há dúvida de que ele, além de falar como que ele iria morrer, que ele realmente morreu, como ele disse que iria acontecer. Está lá em João 19, 34 e 35. Se você quiser ter mais, saber como que foi a morte de Jesus, né? Você pode ler o verso 19 todo, que vai falar sobre a condenação, a crucificação, né? Sobre como foi a crucificação. Mas nós vamos ler agora só os versos o versículo 34 e 35 de João 19. Mas todo isso aí vai relatar sobre a morte do sepultamento. Aqui não há dúvida de que ele realmente morreu como ele disse que iria acontecer. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Então, quando a gente lê toda essa maneira como Jesus morreu, não tem como um ser humano, lembrando que ele era homem, né? A maneira como ele foi espancado, a maneira como ele foi humilhado, a maneira como ele sofreu, a Escritura fala que ele ficou desfigurado da maneira como ele foi espancado. Então não tem como falar que ele não morreu, né? Então o próprio aqui, o soldado dá testemunho de que ele realmente morreu. E o João encerra falando o seguinte: e deram testemunho para que vocês também creiam. Então é importante a gente ter conhecimento disso e ter isso gravado no nosso coração. E quando Jesus morreu e foi constatado que ele havia morrido, o José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, uma pessoa importante e influente da época, pediu o corpo de Cristo, pediu o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Então, aqui a Escritura vai narrar que ele, Nicodemos, colocou especiarias, né, fez todo o procedimento que os judeus faziam, que eram especiarias, que era mirra, colocou. Aqui até o próprio autor fala que ele colocou cerca de 45 quilos de linho para sepultamento e especiarias. Então, colocou muitas coisas e envoltou o corpo dele já morto dentro de uma lápide, né, dentro de um sepulcro vazio, né? Então, como uma pessoa tão machucada iria sobreviver àquilo ali, né? Deixar ele sem cuidados médicos, sem nada, ali naquela sepultura. Mesmo se ele não estivesse morto, como a Bíblia fala que ele já estava morto, mas se você por acaso achar, não era possível, pode ser que ele ainda estava respirando. Mas ali não tinha como ele sobreviver, né? Não tinha como ele ser, por causa da maneira como, não tinha como ele
por si só, né, sem ajuda nenhuma, ele sobreviveu. Então, ele realmente, as pessoas tiveram de consciência que ele estava morto e foi colocado naquele sepulcro, era um sepulcro que todo mundo tinha acesso, todo mundo conhecia, sabia onde era. E a Escritura narra isso. Está lá em Mateus 27, 60, Marcos 15, 42, 46, Lucas 23, 50, 53 e João 19, 38, 42. Vamos começar por o livro de Mateus. Nós vamos ler todas essas passagens. Mateus 57 a 60. Mateus 27, versículo 57 a 60. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lenço limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Marcos 15. – 42 a 46. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Lucas 23, 50 a 53. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que tinha conhecimento da decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia. Esperava o reino de Deus. Dirigiu-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. E João 19. Então você tem dúvida que Jesus realmente morreu? Os 4 evangelhos relatam a mesma coisa. João 19, 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então não tem dúvida de que realmente Jesus foi posto em um sepulcro. E quarto, depois da morte, Jesus apareceu vivo a muitas testemunhas. Então, como Jesus falou que iria acontecer, aconteceu. Né? Nós vimos lá como que ele prediz a sua morte. Vimos como de fato ele morreu e como ele foi colocado em um sepulcro. E agora, Atos 1, 14. Então, depois de 3 dias, ele realmente ressuscitou. E apareceu a muitas testemunhas. Vai estar em Mateus 28, 16 a 20 e 1 Coríntios 15, 5, 7. E com certeza, todas as passagens também vai falar sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos. Caminho para Cafarnaum e tantos outros. Mateus 28. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 1 Coríntios 15, 5, 7.
E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. E depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então não há dúvida de que realmente Jesus, ele morreu, foi colocado no sepulcro, ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte e deu testemunho. Ele não ressuscitou como Lázaro ressuscitou, como o filho da viúva ressuscitou, né? Que esses foi ressuscitar, mas eles morreram de novo. Mas o próprio Jesus, ele ressuscitou, o próprio Deus ressuscitou, tirou do sepulcro e ele ainda apareceu a vários testemunhos, como nós vimos aqui agora, que há mais de 500 pessoas, né? Que há mais de 500 testemunhas. Então, não tem como negar que ele realmente é o Filho de Deus, né? Não tem como negar. Então, geralmente, quando a pessoa segue alguém, aquela pessoa é derrotada, as pessoas começam a sumir, né? A sumir e a desacreditar naquilo que ele ensinava, né? Naquela verdade que ele ensinava. Mas com Jesus foi diferente, né? Logo depois que ele ressuscitou, né? As pessoas começaram a adorar Jesus como próprio Deus. E as pessoas começaram a praticar aquilo que ele havia ensinado, né? Que era o batismo, que significa quando você é imerso, você morreu para o mundo e ressuscitou para Deus, né? O batismo, a ceia que ele ensinou, né? Que o pão é o corpo dele sendo esmagado por nós e o sangue que nos purifica de todo pecado. A mensagem dele perdura até os dias de hoje, né? As mensagens dele perduram até os dias de hoje. E no sétimo, até mesmo os historiadores não cristãos, que não eram seguidores de Cristo, atestaram o fato da morte e da ressurreição de Jesus. Um exemplo disso é o historiador da época, Flávio José, que historiou o seguinte, né? Que ele fala que Jesus não só viveu e morreu, mas também ressurgiu como a única pessoa que no final das contas pode derrotar o pecado e a morte. Fez isso por amor a você, fez isso para que você soubesse que Deus é o quão profundamente maravilhoso Ele é. Então, o pastor está falando isso em Oraçusa, e isso também serve para nós, né? Que Jesus passou isso tudo para demonstrar o seu amor por nós, né? E para que a gente soubesse quem Deus é e quão profundamente maravilhoso Deus é. E o pastor encerra a carta com um desejo seguinte. Ele fala para a Susan e fala para todas aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador o seguinte: Jesus está chamando Susan, está chamando aquele que ainda não crê em Jesus, aqueles que eu conheço que ainda não crê em Jesus, que desejam ainda compartilhar a palavra do Senhor, para que eles creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele escreve para a Susan o seguinte: estou orando para que você clame a Jesus. Quando fizer, por favor, me avise. Você revire a ceia, que é onde os cristãos se lembram do corpo moído e do sangue derramado de Jesus na cruz em nosso lugar, por nossos pecados. Eu a batizarei para que mostrar ao mundo que Jesus morreu na cruz por você e ressurgiu para purificá-lo do pecado e dar-lhe nova vida por meio de sua morte. Então é esse o nosso desejo, daquele que já teve um encontro com Cristo, é o desejo daquele que ainda não teve Jesus como Senhor e Salvador, levar não a religião, mas levar Jesus Cristo, que realmente tem o poder de transformar, que tem o poder de restaurar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. Então esse é o nosso desejo, né? Que as pessoas realmente conheçam a Deus, não conheçam a religião, não conheçam as regras de uma denominação qualquer, né? De uma denominação, mas que eles realmente conheçam o amor de Cristo, que foi demonstrado através dessas passagens aqui. Então eu desejo que você realmente, se você já é um discípulo de Jesus Cristo, se você já é um seguidor de Cristo Jesus, você leve mais pessoas a conhecê-lo, a conhecer a cruz de Cristo e através da cruz de Cristo ter um encontro com Ele. Amém? Então vamos orar, pedir que o Senhor realmente nos faça discípulos dele, possamos realmente levar a mensagem que precisa, né? A mensagem que revela o amor de Cristo, a mensagem que revela Jesus Cristo, né? Que as pessoas querem conhecer a Deus, mas só podem conhecer através de Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essas verdades que nós acabamos de estudar, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa nos dar ousadia, nos dar sabedoria, nos dar cada vez mais, ó Deus, comprometimento com a Tua palavra, ó Pai.
que a cruz de Cristo, Deus, seja realidade na minha vida, na vida daqueles que estão me ouvindo neste momento, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a tornar a Tua mensagem conhecida para outras pessoas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, Deus, porque nossa salvação é somente através da cruz de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter morrido em meu lugar. Eu te louvo e te agradeço e reconheço o Senhor como o próprio Deus. Reconheço Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Reconheço Ele como o próprio Deus. Eu te louvo e te agradeço e oro no Teu nome, Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe e que Ele continue fazendo morada em nossos corações. Amém. Um forte abraço.